Eu cheguei em casa, procurei minha mulher, falei para minha mulher, Rosilene, pelo amor de Deus, estou num problema sério, sem sair. Se eu entrar nesse trem para salvar esse fulano e tal, eu vou me enrolar com esse bandido. Vou ficar na mão dele. E esse bandido é tudo perigoso e capaz de me matar. O inquérito que investiga quem matou o juiz Alexandre Martins tem mais de 1000 páginas, com despachos, depoimentos, gravações. Os assassinos confessos do juiz insistem que o que aconteceu foi latrocínio. Juízes e promotores hoje andam com proteção pessoal. O juiz Antônio Leopoldo chegou escoltado pelos policiais do Batalhão de Missões Especiais. O coronel Ferreira deixou o quartel da Polícia Militar em Vitória acompanhado do filho. Ele disse que é inocente de todas as acusações. Sou um cidadão de bem, sou inocente. Mas há o consenso de que o crime foi encomendado. A Secretaria de Segurança afirma que os indícios são fortes e aponta o juiz Antônio Leopoldo Teixeira como suspeito de encomendar a morte do colega, o juiz Alexandre Martins, em março de 2003. Os investigadores da polícia e os representantes do Ministério Público que estão acompanhando as investigações apontam com clareza indícios do envolvimento do juiz na morte, no assassinato do juiz Alexandre. Tráfico de influência, em venda de sentenças, em retirada irregular de presos, concessão de progressão de regimes para pistoleiros, de regime fechado para semiaberto, tudo irregular, de técnicos da vara, para que dessem parecer favoráveis aos pleitos dele. O que acontece agora com o suspeito, secretário? Isso só o Poder Judiciário que pode esclarecer. Todos os desembargadores participaram da reunião e decidiram por unanimidade afastar o juiz Antônio Leopoldo Teixeira da Vara dos Órfãos e Sucessões. E decidiu, à unanimidade, afastar o juiz de suas funções até que seja apurado o fato. Ele pode ser preso? Depende do Ministério Público formular ou não esse pedido. As provas eram bastante robustas para a condenação dos intermediários e dos executores. Não foi robusto o suficiente pelos jurados para condenar um dos denunciados, que foi o Calu, que foi absolvido, isso tem que ser dito, ele foi absolvido. Calu deixou o local do júri em Vila Velha, acompanhado da família e dos advogados, e disse que não concorda com a condenação de Coronel Ferreira. Não estou feliz por completo, porque a justiça não foi feita por completa. Esse crime nós não cometemos, ninguém cometeu. Coronel Ferreira foi condenado também como mandante. Por 4-3, o coronel Walter Ferreira foi condenado. Eu perdi, mas eu continuo saindo de cabeça erguida porque eu não mandei matar o juiz Alexandre. E falta ainda o doutor Leopoldo ser julgado. Um juiz suspeito, indiciado pelo assassinato do colega Alexandre Martins. Antônio Leopoldo foi responsabilizado como mandante do crime, juntamente com o coronel da reserva da PM, Walter Gomes Ferreira. Seriam amigos e teriam ligações com o crime organizado. É inadmissível que não se julgue esse processo, até porque na ponta da vítima tinha um juiz que eu definiria com uma palavra, brilhante. E agora ainda se tornou mais complexo, porque na época em que a apuração começou em relação a Antônio Leopoldo, quem dirigiu isso foi um desembargador. E esse desembargador estava sendo assessorado por um delegado que tinha apurado o fato, o delegado Danilo Baiense. Eu acho que no Espírito Santo já não há mais clima emocional para que esse processo tramite com normalidade. A Justiça do Espírito Santo agiu com celeridade, isenção, agiu com rigor. Posso dizer com tranquilidade quanto a mim, eu agi com o máximo rigor possível relativamente ao juiz Antônio Leopoldo. Eu só poderia ter sido mais rigoroso se eu tivesse dado um tiro na cara dele. Com relação ao caso do doutor Antônio Leopoldo, eu não posso entrar em detalhes, porque, olha só, ele não foi a júri ainda. Foi marcado um júri agora não tem muito tempo. Eu não fui intimado para esse júri e eu até fiquei surpreso
por não ter sido intimado, que eu tinha uma prova robusta para ser juntada aos autos. E na hora do depoimento, o Leopoldo não quis assumir, mas na gravação ele assumiu. O juiz Leopoldo prometeu revelar uma notícia bombástica sobre o crime, mas na hora da entrevista voltou atrás. Esse fato eu vou revelar no momento oportuno, dentro do processo, para os desembargadores que serão os meus investigadores e, por certo, eles depois darão publicidade para vocês. São fatos interessantes e que o Estado ainda não conhece. Eu prefiro não falar, não, é um negócio realmente bombástico, mas eu prefiro não falar. Eu ser acusado por pessoas que queriam se autopromover, querendo transformar mentiras em verdades e julgando sobre mim uma acusação de algo que eu não participei e jamais participaria e jamais cogitei a fazer qualquer ato dessa natureza. Eu sempre defendi a vida e vou continuar defendendo, porque só Deus dá a vida e só Ele tem o direito de tirar a vida. Quando eu não fui intimado, eu procurei o Ministério Público e apresentei um laudo que eu tinha, uma degravação de uma escuta ambiental. Eu apresentei para o Ministério Público obviamente analisou, né, aquele material, me pediu o áudio, né, a mídia, que eu tinha também a mídia, eu encaminhei também para o Ministério Público. Se eu entrar nesse trem para salvar esse fulano e tal, eu vou me enrolar com esse bandido, vou ficar na mão dele. Foi feito um interrogatório sem a presença do advogado, do Dr. Leopoldo, e isso eles sabiam que era o advogado, em que ele foi induzido ao erro, permaneceu em silêncio, boa parte das vezes, e numa conversa com o delegado de polícia e as pessoas que estavam à frente da investigação, eles tentavam induzir ele ao erro com perguntas dúbias que gerariam uma resposta incriminadora. O juiz Antônio Leopoldo também afirmou que conhece Joaquim Barbosa, conhecido como Soquinho. Soquinho, segundo o juiz, é conhecido como Coronel de Pancas. Soquinho comanda toda a política e tudo que acontece na região de Pancas. O que acontece em Pancas? Conselheiro. Em Pancas. É tido como coronel e sua casa é como o quartel-general da pistolagem. Não, eu não diria casa. Casa não, o que é? Pancas. E Pancas é como o quartel-general da pistolagem. Eu não sei exatamente por quê, mas o Danilo Baiense resolveu mostrar essa prova. Entregou ao Ministério Público, que botou nos autos, e o juiz mandou retirar. O Ministério Público recorreu, e o tribunal agora manteve aquela prova nos autos. Eu iria entregar essa prova no dia do júri. Por quê? Eu não era presidente do feito. Então, quem determinava o que teria que ser juntado ou não era o presidente do feito, que era um desembargador, não eu. Ele tinha a prova tanto quanto eu. Ele tinha esse laudo tanto quanto eu. Mas quem determinava o que era juntado ou não os autos era ele, não eu. Poderia até ser questionada, mas eu iria juntar no júri. Decisão minha, juntar no júri. A partir do momento que eles não conseguem essa resposta, e eles fizeram uma gravação ambiental ilícita, essas provas foram escondidas, e quando a acusação tinha certeza que o doutor Leopoldo iria a júri, eles fazem essa juntada de inúmeras provas, milhares de páginas, para causar evidente prejuízo, não à defesa, mas ao doutor Leopoldo, ao acusado, porque seria impossível fazer análise de todas aquelas provas. Essa prova o tribunal também tinha, mas eu também tinha a prova. E eu fiz a degravação, eu mandei fazer a degravação na Polícia Civil. Então levaram muito tempo, levaram mais de ano fazer essa degravação. Não acabou ainda o processo. Em mais de 20 anos, o processo não acaba. E é o que é interessante, né? As pessoas falam, bem, o judiciário tinha interesse em julgar rápido isso e poderia condenar todo mundo. A prova disso é que não houve interferência de nada, porque o processo não acabou ainda. Eu acho que a sociedade capixaba quer ver esse processo terminar. Eu já ouvi isso de pessoas, falam, doutor, se não conseguem terminar um processo que matou um juiz, imagine se for um pobre coitado qualquer. Hoje quem tem
defesa, mais ou menos, dificilmente vai para a cadeia. Tá? Pode a polícia ser a mais competente do mundo, esforço do Ministério Público e tal. E quando vai, fica pouco tempo. E quando é condenado, fica menos tempo ainda. A gente vê que quando alguns réus têm dinheiro para gastar com bons advogados e fazerem recursos protelatórios, eles arrastam esse processo buscando justamente a prescrição. Isso, infelizmente, com tristeza eu vejo de forma genérica. E este processo é somente mais um caso onde isso pode acontecer. Eu não fui julgado ainda porque eu fui o primeiro brasileiro, talvez, a enjeitar o foro privilegiado. Quando me aposentaram compulsoriamente, depois me desaposentaram aqui no próprio tribunal, eu recorri para que eu fosse aposentado. Os desembargadores reconheceram por unanimidade que o juiz Antônio Leopoldo concedeu liberdade condicional, transferiu presos e autorizou benefícios irregulares quando era titular da Vara de Execuções Penais. Foi um relatório dos juízes Carlos Eduardo Lemos e Alexandre Martins Filho, de 2001, que deu origem a esse processo administrativo. Eles apontaram 8 irregularidades nos atos do juiz Antônio Leopoldo Teixeira. A LOMAN só prevê, para esses casos de procedimento administrativo, a aposentadoria compulsória. Até a confirmação da aposentadoria compulsória, Antônio Leopoldo recebia a remuneração normal de um juiz da ativa, 95% dos R$22 mil pagos a um desembargador. Eu sempre acreditei no Tribunal do Júri. Participei de mais de 600 julgamentos como advogado, como promotor de justiça e como juiz presidindo o julgamento do Tribunal do Júri. Eu sempre acreditei na justiça de uma forma geral. E o Tribunal do Júri, ele sabe julgar. Não tenho medo de julgamento. Agora, quero ser julgado com a verdade real, o princípio da verdade real. Não quero ser julgado por acordos. Não quero ser julgado por, vamos lá, tá tudo bem. Mas a pressão diz, esse indivíduo é inocente. Ele nunca vai poder dizer que é inocente. Como se isso, para ele, fosse um excelente negócio. Não é. Quanto à prescrição, a defesa nunca aventou essa possibilidade, nós nunca trabalhamos com essa possibilidade. Para a gente refletir bem sobre isso. O país ainda é o país da impunidade, mesmo 20 anos depois dessa tragédia nas ruas de Vila Velha. Eu fiz, dentro das minhas limitações, tudo que eu podia. Tá? Antes, durante e depois. O meu sentimento hoje é a questão da impunidade. Eu gostaria que todos aqueles que participaram desse crime, direto ou indiretamente, tivessem passado um tempo suficiente na cadeia para pagar por esse mal que eles fizeram, não só ao doutor Alexandre, ao pai dele e aos familiares dele, aos amigos dele, às pessoas que gostavam dele, mas fizeram a sociedade capixaba e brasileira. Se eu lhe disser hoje com sinceridade que eu me arrependi de ter atuado nesse processo, eu não estarei mentindo, me arrependi sim. Não vale a pena lutar com certo tipo de crime que acontece aqui no Estado. A partir do momento em que palavra de réu passa a ter o mesmo valor que palavra de juiz, há algo de errado com a sociedade, com setores da sociedade. Há algo de errado sim. A partir deste momento deixa de existir condições para que uma justiça serena, para que uma justiça realmente operosa possa atuar. E uma vez eu comentei com um pastor, e o pastor perguntou se eu falaria aquilo na igreja. Eu falaria. E fui à igreja e disse, eu não tenho ódio de ninguém. Eu, nem do Leopoldo, nem do Leopoldo. Encontrei com o professor Alexandre, ele olhou nos meus olhos, nós conversamos, e dali nasceu a ideia dele de dar um testemunho na igreja. O pastor me traiu. Ele levou o Leopoldo sem eu saber que o Leopoldo ia. Bom, eu não guardo ódio, não guardo rancor. A defesa do Leopoldo, à época, e o próprio Leopoldo disse que, o pai do juiz me perdoou. Eu não perdoei ninguém. Eu nunca dei respostas às entrevistas do professor Alexandre Martins em respeito à sua dor, em respeito ao carinho e a devoção que eu sempre dediquei a ele pela competência, pela forma com que ele me tratou como aluno dele,
como professor, que ele foi meu naquela pós-graduação, há alguns anos atrás. E para ele me pedir perdão, ele teria que dizer, olha, você pode me perdoar por ter mandado matar o seu filho? Aí eu teria um outro tipo de atitude. Mas ele nunca me pediu perdão. Também não me pediu para não ter ódio dele. Eu que disse, eu não tenho ódio de ninguém. A minha vida é uma vida muito leve, mas não quero conversar com ele. A última lembrança que eu tenho dele, pessoal, foi na quinta-feira, ele foi assassinado numa segunda-feira. Na quinta-feira anterior, ele proferiu uma aula magna numa faculdade de que eu era coordenador de Direito. Ele fez a palestra, foi brilhante, como sempre foi, e no final ele me levou até o carro dele e mostrou para mim uma pistola que o governador da época tinha mandado deixar com ele para ele poder se defender de qualquer coisa e tal. Eu acho que toda a sociedade capixaba espera que acabe o julgamento, seja para condenar ou absolver. O processo tem que acabar. Enquanto tem alguém não sendo julgado por mais de 20 anos e se arrastando, a sensação de insegurança jurídica é terrível para a sociedade capixaba. Em datas assim muito festivas, datas familiares, Natal, Ano Novo, Páscoa, Dia dos Pais, eu procuro até me afastar daqui, eu vou para um outro lugar, geralmente para o exterior, para não ficar pensando naquilo, porque é uma situação que me causa muito transtorno. A única coisa que me aborrece é isso. Eu não torço por condenação de ninguém. Eu quero que seja julgado, seja para condenar ou absolver e pôr um ponto final na história desse processo. Eu ainda falei, olha, vamos aproveitar, vamos jantar. Ele falou, não, eu estou um pouco cansado, era 10h30, vou para casa e vou dormir, que amanhã tem coisa para fazer. Primeiro, acho que foi a Polícia Federal, depois a Polícia Civil, até que chegamos à escolta da Polícia Militar, com a qual eu estou até hoje, há mais de 20 anos com a Polícia Militar fazendo a escolta. Se eu pudesse encontrar o Alexandre hoje, eu diria para ele assim, parabéns pelo que você fez. Parabéns pelo homem que você foi. E se você puder voltar à vida, volte a ser como você era. Não mude nada. Porque a sociedade reconheceu o seu trabalho e eu, como pai, estou orgulhoso de você. Isso eu falaria para ele.